Leandro inicia. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, Priscila. Boa noite, Ângela. Como vocês estão? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Capivara Falante. Boa noite Priscila, boa noite, Leandro. Boa noite. Estamos essa noite com Ângela Pimentel. Ângela Pimentel é consultora em etiqueta, escritora, palestrante, relações públicas e está aqui com a gente em nossos estúdios para conversar sobre etiqueta corporativa e social. Palestrante em grandes empresas como na Inodê, Sicredi, Tênis Clube de Campinas, Associação Paulista do Ministério Público e na Universidade Federal Fluminense. E vencedora também do troféu Staff de Ouro de 2015. É uma grande honra estar aqui com você. Boa noite a todos. O prazer é todo meu. E começando, Ângela, te chamo de você, te chamo de senhora, já que você dá aula de etiqueta. Qual é o certo? Tem uma regra para isso? Então, os pronomes de tratamento, eu acho que foram criados para que a gente viesse realmente usá-los. E acho que o correto seria senhora Ângela. Depois de um certo grau de intimidade, a gente pode até eliminar, mas eu acostumei chamar senhor meu pai, senhora minha mãe. Porém, hoje, tudo pode, mas não deve. Quem sabe até o final do podcast, né? É o final do podcast. Até o final do podcast. Enquanto, Já tá mais íntimo. E, Ângela, o Osana está entrando aqui, arrumando um pouquinho o microfone. Tá ótimo. Vamos lá, então, consultora em etiqueta. O que é etiqueta, afinal de contas? O que são as boas maneiras? Olha, etiqueta, ela nada mais é do que a arte do bem viver, que esse foi o slogan que eu criei. Porém, no que tange, eu considero que a civilidade é o mais importante. Saber se comportar socialmente. Não só socialmente, como em todos os segmentos. Na área corporativa, em família, em outros países, em todos esses pontos que eu acho que, para que você possa ter um comportamento à altura e elegante, você precisa ter um mínimo de aprendizado. E a senhora, nós estávamos olhando aqui, a senhora começou a carreira em 1976. Em 1976, ministrando os cursos sobre boas maneiras. Como foi esse início? Como surgiu essa ideia de trazer essas regras de boas maneiras para dentro de um curso, para dentro das suas palestras? Então, eu fui criada com um pai muito exigente que falava para os nossos irmãos: semanalmente vocês terão que buscar uma literatura e ler. E eu, curiosa, nós tínhamos uma pequena biblioteca, vi um livro que estava encapado, com papel pardo, etc. e tal, e tinha lá, Boas Maneiras. Aquele livro, para minha surpresa, foi o primeiro livro editado no Brasil de uma autora estrangeira. Enfim, aquilo foi o começo. Eu li aquele livro até sem a permissão do meu pai, porque era dele, como ele era um jornalista, enfim. E eu peguei aquele livro, foi assim o início do meu lado profissional. Maravilhoso. Em seguida, achei que não era só aquilo. Acho que etiqueta é saber se comportar em todas as situações. E dali eu busquei mais conhecimento e fui buscando a ponto de perceber que precisávamos de mais informações. Não é só ser assim tudo com regras e limites, mas sim de uma maneira mais natural, espontânea. E então eu criei a etiqueta da imagem e estilo e também a etiqueta familiar, que não era comum. Nesse primeiro livro, esse livro já era sobre etiqueta? Esse que eu descobri na minha biblioteca, na minha residência do meu pai, era sobre etiqueta. Olha só, já era como se fosse um sinal de Isso. que você já iria caminhar, né, para esse lado. E daí, em 76, eu falei, bom, agora eu vou criar meu trabalho como autodidata e independente. E aí comecei. Estamos até o momento.
48 anos. 48 anos, então, já trabalhando com etiqueta, trabalhando com boas maneiras, né? Nós estávamos até conversando aqui antes a respeito desse autodidatismo, do fato de que nós temos até hoje muito pouco material sobre esse assunto. Sim. Então é algo que a senhora mesmo teve que criar esse conteúdo e vem criando cada vez mais conteúdo hoje nas redes sociais, no Instagram, inclusive sigam Ângela Pimentel no Instagram, tem aqui embaixo na descrição o link para as redes sociais da Ângela Pimentel, e que hoje, além de ser escritora, já ter publicado o seu próprio livro a respeito desse tema, tem também, através dos vídeos, através das suas postagens, levando essas dicas, né? E alguém te inspirou depois disso? Você teve esse primeiro conhecimento com os livros e depois você conseguiu ter contato com pessoas que falavam sobre esse assunto, que traziam aulas a respeito desse tema? Sim, eu, claro, busquei profissionais que atuassem na área, e dentre eles eu conheci uma chinesa em São Paulo, que era a excelência na sociedade aqui paulista. Eu falei, ó, é essa que eu vou buscar, e vim fazer um curso aqui em São Paulo, com a Cristine Fon, que era incrível o trabalho que ela fazia. E o nosso Marcelino de Carvalho, e temos grandes profissionais que deram o primeiro passo, e hoje temos muita gente que volta e fala, mas o enfoque principal a gente percebe que está mais assim, comportamento à mesa, meseiras, welcome, né? Enfim. Porém, eu acho que a gente precisa mesmo focar na maneira de conviver e saber se comportar de uma maneira equilibrada, respeitando o outro, para que você venha a ser respeitada, porque nosso espaço termina quando começa o do outro. Uhum. Sim. E Ângela, a respeito desse tema, como que funciona essa consultoria em etiqueta? Quem procura uma consultoria em etiqueta, como que funciona? Por meio de palestras, por meio de cursos? Como que é essa tratativa nessa consultoria? Nós temos 3 segmentos. Seriam palestras, que são empresas que me procuram em company. Temos a sociedade em si, que é aquele, por exemplo, um grupo mais emergente ou não, mas que sentem aquela necessidade. Não digo que a maioria busque. Muitos acham que não é importante falar de etiqueta. Por que falar de etiqueta? Tantos detalhes, a gente tem outros assuntos mais importantes. Mas quando o indivíduo percebe que ele hoje está sendo cobrado, e numa entrevista, muitas vezes você faz até mesmo no momento de uma refeição, um jantar, um café da manhã, para que eles vejam como você se comporta. Até mesmo num momento social de uma festa, que ali você será analisado e terá uma avaliação muito bem feita. Então, a pessoa de casa que está assistindo, que está participando aqui, né, acompanhando o Capivara Falante, e ela percebe essa necessidade. Tem muita gente que percebe, não, eu preciso melhorar, eu preciso ter um comportamento melhor em grupo, dentro da empresa, e ele procura a sua consultoria. Você já tem uma consultoria fechada ou ele vai te trazer a necessidade para você montado para ele essa aula, esse treinamento? Nós temos as duas condições. Eu faço um estudo preliminar deste perfil dessa pessoa e depois eu crio algo em prol da necessidade dele. Então, eu acho que as pessoas devem entender que o comportamento é a base. Se você sabe se comportar bem, você terá portas abertas sempre. E o comportamento, para mim, é a chave de tudo. Uhum. E para quem não teve uma boa educação de berço, que já tem ali os seus 30, 40 anos, ainda é possível ele entender dessas regras e praticar essas boas maneiras? Claro, eu acho que quem quer, o querer é poder. Uhum. E em qualquer etapa da sua vida, você poderá vir a ser aquilo que você escolhe. É verdade. Não é? Isso até é algo daqui. Eu acho importante. Eu acho importante, eu já falei, eu sou do sítio, sou caipirão, não tive nenhum tipo de preparação.
E aí depois, na vida adulta, você acaba sendo jogado e tem essa necessidade. Você começa a participar de reuniões, a participar de eventos corporativos, você receber convites para participar de jantares, e aí chega essa necessidade. Aí você percebe, opa, eu estou meio deslocado. Então muita gente fala, eu sou deslocado mesmo, não estou nem aí para nada, eu sigo aqui o meu caminho. Mas eu acho importante. Acho importante você saber ter essas regras, né? Todo lugar tem as suas regras de comportamento. Na igreja, você não vai se comportar da mesma forma de quando você está na praia. Da mesma forma como na praia, você também não vai se comportar, né? Da mesma forma que dentro de um ambiente corporativo, né? Então, existe essa possibilidade. Quem é que mais te procura? Qual é o perfil das pessoas que mais procuram esse tipo de consultoria? Bom, eu tenho mais profissionais recentes que notam que atuando nesse mercado, ele sente que é necessário. Foi exatamente o que você acabou de falar. Em determinados momentos, eu me sinto um peixe fora d'água. Como eu sou de uma família mais simples, a gente, claro, respeita o outro, Claro. mas aquela regra da prática em si, como agir, Pra não passar quem vergonha. levanta, como se apresentar de forma elegante, quais são as formas corretas de apresentação, que copo utilizar. Então, entra já numa gama muito mais detalhista, onde você terá que ter um mínimo de conhecimento. Então já vou fazer umas consultorias aqui ao vivo. Ângela, quando a senhora chegou aqui, nós nos levantamos, cumprimentamos, apresentamos o local. Como que é essa primeira regra quando você está conhecendo uma pessoa pela primeira vez? Né? O que nós demos de errado? Eu devia ter, eu fiquei nessa, não sei se eu beijo, não tem essa intimidade, não sei se eu dou um abraço, igual um brasileiro. Como que é esse primeiro contato? Isso é interessante. Eu acho que por isso eu recomendo que procurem um curso de etiqueta. Porém, eu vou responder a sua pergunta. Como cumprimentar as pessoas? Universalmente, existe uma regra que seria o aperto de mão. Essa é a forma correta. Ocidental. Porém, quando você está fora do seu país, você tem que respeitar as regras daquele país. Você que é oriental, se estiver lá, por exemplo, eu não vou ficar estendendo a minha mão, porque nem todos irão responder. Depende muito do grau de conhecimento daquele indivíduo, daquela situação. Mas o correto é sempre evitar os beijinhos, porque a gente só beija aqueles que, de fato, nós temos muita intimidade. Sim. Toques, nunca, jamais. Ficar batendo, o homem não tem mania, como vai? Então, só falta desmontar o outro, né, quando se encontram. Mas, em resumo, isso é uma forma natural de se expressar. Mas, não que a gente fique engessada, porém, temos que usar o bom senso em tudo. Etiqueta é bom senso. Aquilo que você percebe que não ficou tão bem para você, que o outro fez, você jamais irá repetir com o outro. Sim. Isso tudo depende muito, como a senhora disse, do grau de intimidade das pessoas. Exatamente. Eu pensei isso. Geralmente, quando eu estou conhecendo a pessoa pela primeira vez, eu não vou me jogar em cima, abraçar, encher de beijo. O Leandro, eu já faço isso. O Leandro, eu já conheço ele há 10 anos. Quando nós estamos aqui, eu já abraço o Leandro, já beijo o Leandro. Saudade que eu tava de você, né? E a gente... Então, mesmo sendo... tanto faz, mulher ou homem, não interessa o gênero, a gente tem que respeitar o outro. Então, se você vem à minha direção querendo me beijar, eu já estiquei a mão. Respeitar esse limite e você vai impôs. Exatamente. E existe uma pressão certa para o aperto de mão, apertar mais firme, menos firme? Como Exatamente. A mulher, às vezes, é aquela mãozinha que parece que, não é? É uma mão firme. E não pode ficar sacudindo. Muito prazer. É mão firme. Tá. E sacode pouco. O mínimo. Sacode, André. Oi, tudo bom? Não é porque as pessoas ficam falando e não larga a mão, né? Daqui a pouco desloca o ombro do outro. Aperta a mão do Leandro da forma correta, quero ver. Dá um zoom. Sua mão é muito delicada, viu, Leandro? Ele todo é. Pode ser um pouco mais firme. Por favor. Isso, sentiu que eu tenho uma mão pesada? É isso. Legal. Viu a pressão da minha mão? Bem diferente. Ele tem uma mãozinha moça. delicada. Moça.
É assim Você mesmo. entende, né? Não que... Mas muito delicada a mão dele. Eu tenho uma mão pesada, não sei por quê. Sempre... E o meu aperto de mão, vamos avaliar aqui. Não precisa. Não precisa. Sentiu? Já Sentiu a minha mão Não, não é pesada? Não é pesada a minha mão? É firme. É Hum. isso. Mas é a do Leandro. Sem muito dúvida. fácil. A do Leandro é bem delicada. É. E regra para entrega de cartão de visita? Você está se conhecendo, você entrega na entrada, na saída. Como funciona Então, essa regra corporativa da troca de cartões? você quando está no momento corporativo, hoje com a tecnologia nós temos várias modalidades, né? O cartão Uhum. virtual, Exato. o cartão físico, mas eu acho que o físico ainda está de excelência e requer assim uma forma completa. Você poderá ter todos. Então, como entregar um cartão e mostrar? Se você vai a um encontro, visitar uma empresa e vai chegar, você tem que cumprimentar, esperar o momento certo, é quase no término ou no meio de uma conversa que você vai trocar os cartões. Que as pessoas chegam já entregando o cartão, já trocando. Eu acho que tem que ser aos poucos, porque a gente chega, conversa, fala, e logo depois, momento oportuno, você vai entregar seu cartão. E anteriormente, se você tiver seu cartão aqui físico, tem? Eu acredito que sim. Estou aqui com a minha carteira. Você tem na minha bolsa, mas eu acho que eu Mas não. eu não Eu pode tenho deixar que o do doutor André será o exemplo. Tenho sim. Então, como você me entregaria esse cartão, André? Eu Ó. sou um profissional e você está me entregando Ai. esse cartão. Assim não lembra? Geralmente, eu espero a outra pessoa trocar cartões. Então, geralmente, eu espero ao final da reunião. Isso acontece muito, né? E isso depende muito também da profissão. Então, a área Claro, jurídica claro. é uma área, um ambiente mais formal. Então, existe Exatamente. esse momento no final da reunião em que Isso. alguém toma iniciativa para troca de cartões. Sempre ao Geralmente, término. eu sou passivo. Eu espero, alguém inicia esse rito e eu dou continuidade. Mas eu vejo que na área de marketing já é muito mais cartão digital mesmo. É, Sim. com celular. É Isso. troca de De WhatsApp. WhatsApp. Como sim. você me... Então você pontuou certo. O ideal é que a gente aguarde um se manifestar ou hierarquicamente aquela pessoa mais importante naquele encontro que você está corporativo se manifeste e comece. Porque quando a gente não sabe exatamente como proceder, a gente fica observando a pessoa mais importante, o anfitrião, o chefe, o presidente, como ele vai agir. Porque se ele agir errado, você está fazendo idêntico. Sim. Então você não vai ter problema. Mas o correto seria, vamos lá, quero que você me entregue seu cartão. Não é assim. Eita. Não, você fez absolutamente errado. Mas me explica Então, como isso André. A funciona. Rosana perguntou aqui se ainda dobra o Agora cartão. eu quero saber para eu fazer do jeito certo, falar que eu aprendi com a Angela Sempre Pimentel. você faz isso. Ah, Segura. Sim, essa é a forma correta. Anteriormente, as pessoas dobravam a parte superior. Eu não sei se você viu esse detalhe, muitos e muitos anos a atrás. Rosana perguntou aqui para fazer Dobravam a pergunta. isso. Por quê? Porque antes nós não tínhamos essa forma de comunicação. Então, qualquer mensageiro ou alguém que viesse à sua procura profissionalmente ou não profissionalmente, ao chegar ao local, ele, para informar que esteve pessoalmente, posso dobrar? Claro. À sua procura, ele dobrava para que ele inutilizasse seu cartão e ele dava um risco no meio. Então, ninguém irá passar por você, irá se passar. Então, isso era antigamente. Hoje, tem muitas pessoas que, às vezes, ao entregar um cartão, ele dobra e te entrega. Mas se você está pessoalmente me entregando, eu não preciso fazer essa dobra. Só se eu deixei junto a um presente, a uma encomenda, ou para mostrar que estive pessoalmente à sua procura, isso aqui é o que vai identificar que eu pessoalmente estive até o seu espaço. Não mandei alguém entregar, né? Eu Exato, estive ou lá. mandei alguém entregar. Olha só, não conhecia essa E regra. daí nós Sinal. temos muitas histórias. Como surgiu um cartão, e aí no curso você Mas vai como que aprender. entrega? Faz de novo? Não, agora é meu. É. Sempre assim. Ah, A gente põe assim, ó, vou mostrar aqui nesse caso, né? É a frente dele, aqui no seu. Depois aqui atrás tem umas informações. Sim. E pode dobrar do lado esquerdo ou do lado tem que ter o direito. dedão?
Atenção ao dedão por cima. Vamos- Exatamente. Tira uma foto aí da forma que tá. Vamos fazer uma publicação para as pessoas entenderem como entregar o cartão de visita. Olha lá. Como fazer a troca de cartões. Muito legal. E existe diferença, Ângela, entre a etiqueta em família para a etiqueta corporativa dentro do ambiente de trabalho? Existem diferenças, regras que diferem entre si? André, o comportamento, ele se dá inicialmente em família, em casa. Portanto, aquilo que você tem de hábito que faz em casa, você pode levar e vir a fazer fora. Claro que existe a diferença no corporativo. Você não pode, dependendo do seu papel, da sua profissão, se comportar ou usar determinadas roupas que não são adequadas àquele perfil. Por isso, a gente deve entender um pouquinho qual o estilo profissional daquele indivíduo e ele, de acordo com a informalidade ou formalidade, ele terá uma maneira diferenciada. Claro que em casa você fica à vontade, mas eu sempre digo, o exemplo é tudo. Se você em casa já tem aquele hábito de ter assim regras de comportamento que vai pelo exemplo passando para os seus filhos, é lógico que num futuro ele já terá uma atitude, uma maneira de comportamento bem mais correta, bem mais elegante do que se ele viesse depois de algum tempo vir a buscar tudo isso. Porque, na verdade, tudo vem a ser prática. A gente precisa praticar. E corporativo tem a sua forma clara, específica, de acordo com cada papel, com cada profissional. Acaba sendo até mais natural, né? Exatamente, Se isso vem de mais casa, natural. não é forçado, né? Isso. E tem alguma dica para quem vai participar de uma entrevista de emprego, de como se comportar? Tem alguma dica fundamental para esse tipo de apresentação, para esse momento? Claro, eu acho que os gestos e a sua aparência. De acordo com a profissão que você está buscando, a sua aparência é importantíssima e os gestos e a maneira pela qual você se coloca. Você acredita que, no caso, dependendo da função, se é uma função relativamente simples, a pessoa precisa necessariamente ir mais neutra ou ela pode se arrumar um pouco mais, mesmo que seja para uma função mais simples? Eu acho que a pessoa deve buscar sempre aquilo que mais lhe agrada ao seu estilo. Por exemplo, é muito relativo. Você pega, por exemplo, algumas profissionais que são simples, que o segmento é bem simples, mas elas buscam um estilo de vestimenta, uma aparência mais adequada. Por isso existem as regras, né? O estilo casual, os dress codes, que você terá que seguir e buscar. Então, como escolher uma roupa para uma entrevista? Não interessa se você vai para uma entrevista super informal. A aparência, eu digo que o menos é mais. Uhum. Mas você tem um perfil psicológico. Aí a gente pensa, nossa, a Ângela já tem um estilo assim, mais assim, assado, não é? Hoje, por exemplo, é um dia mais casual. Sim. Então, eu acho que vim a caráter, mas existe um perfil de cada tipo. Aí a gente entra, né? Qual o estilo de corpo, qual a cultura. Se você pensar os indianos e os árabes e outras. Uhum. Então, a gente busca aquilo que de fato tem a ver com o seu perfil. E o bom senso que prevalece, já disse isso. Uhum. Nada impede, né? Que a pessoa traga o seu estilo próprio. Também acho. A pessoa vai se vestir ali Sem de dúvida. terno, de gravata, mas ela pode usar um acessório, Sem fazer ali dúvida. algo que expresse melhor, né? Mas uma coisa que ela falou que eu acho importante é a linguagem corporal, né? Você sentir que a pessoa, ela tá indo na entrevista, mas demonstrando interesse, Exatamente. confiança. Quando você vê que a pessoa ela já tá indo na entrevista, ela não tá segura de si, isso passa para quem tá A entrevistando. insegurança total. Segurança é importante. Então, eu acho que mais importante, talvez, às vezes, com relação à roupa, que você consegue, é a linguagem corporal. Você tá seguro de que você vai conseguir fazer o que está sendo proposto, o que você está buscando ali. Então, Uhum. numa entrevista, jamais falar sobre pretensão salarial. Porque existe um estudo preliminar antes. Você é avaliado inicialmente. Então, você não vai querer, naquele exato momento,
questionar e pontuar sobre o salário. E às vezes é a primeira pergunta que a pessoa E, faz. infelizmente, ali você já vai ser eliminado. Sim. Porque percebe-se que você só está pensando em dinheiro e trabalho não é isso. É liderança, é gestão, são vários setores, vários fatores. Então, você tem que mostrar empreendedorismo, tudo. Aliás, mostrar sua capacidade em si, não Sim. falar só em... E essa dica é fundamental para as pessoas de casa. Eu não sou muito de indicar. Eu não gosto de indicar profissional. É. Ah, me indica alguém, André, você que conhece pessoas de tal segmento e tal. Eu não gosto, porque eu não ganho nada com isso, não sou do departamento de RH, e eu só me arrisco a Sem indicar, às dúvida, vezes, sem E alguém daí não dá que certo, acaba você que pisando sai na ruim bola. ainda, né? Então eu não tenho esse hábito. Mas algumas vezes isso já aconteceu, de eu indicar algum profissional que eu achava um bom profissional, que eu entendo como um bom profissional para exercer aquela função, e que já foi dispensado e que me falaram: André, logo na primeira de cara já perguntou quanto vai ganhar, não dá para dar andamento. Eu falei, caramba, para eu lembrar de não indicar mais ninguém, porque isso realmente tira a pessoa da jogada. Então é importante mesmo. E nessa a aparência, né? A Priscila E o também olho levantou. no olho também é O olho importante. no olho eu acho importante. O que você não pode é ficar, sabe, que você está falando e fazendo Uhum. aquela... Não. Você tem que ter um foco, mas não vai ficar assim para a pessoa. Encarando. Vai encarar que dá Tem medo. uns que Aí ficam você assim, psicopata. vira uma múmia, né? Uhum. Então a gente tem que ter suavidade, dar aquela... Porém, os gestos falam muito. Vocês Gesto sabem seria- que seria a linguagem corporal que ele disse. Dependendo dos movimentos que você venha fazer, já existe uma definição própria para tudo isso. Você deve ter mais ou menos uma noção sobre os gestos. Então, uma pessoa que fica o tempo todo puxando os dedos, estalando, apertando, e assim, ela mostra o quê? Segurança. Ansiedade, Ansiedade. insegurança. Uhum. Então, ela tem que ser plácida, Tá aí um bom nome para um tranquila. curso, hein? Guias de etiqueta para ansiosos. Ó. Coitado, eu sou Ou para pós-graduada, entrevista de isso emprego, não né? tem aí, em psicologia da arte terapia e dinâmicas de grupo. Olha só. E no Rio de Janeiro, eu estagiei naquele hospital psiquiátrico lá da Barra, que é o NIP, você deve ter ouvido. Uhum. E eu tive um prazer, aquilo foi para mim um PhD, foi uma experiência incrível, porque naquele momento eu tive a oportunidade de ver o quanto o indivíduo é carente. Então, Sim. na área de idosos, eu fiquei atuando um pouco, e de adolescentes. Então, aquele que tinha um lado mais cultural, que gostava de música, então a gente buscava aquilo. E nos idosos, eu peguei uma boneca e pedia para que a pessoa chegasse com aquela bonequinha lá na frente e falasse um pouco, né? Então, ali ela já retratava tudo que ela sentia. Foi muito interessante. E a Priscila levantou também essa questão, né, da pessoa mais humilde, que é um cargo ali mais humilde mesmo, e se ela precisa, né, trazer essas regras também de etiqueta. Isso parece que para todos é pelo menos um grande diferencial, né, numa boa entrevista de emprego, nesse mundo Sim. corporativo. Então, quais são as atitudes mais importantes? Ao adentrar, você espera a pessoa, por favor, sente-se, acomode-se ali. Você não pode entrar aí sentando. E como se sentar de forma elegante, a sua postura. Uma pessoa que já senta e fica assim, não Esparramar. dá. Ou É. então já fica assim, tá bom. Então, você precisa sentir que você está ali com um propósito de passar uma boa imagem e de mostrar credibilidade. Porque, dependendo das suas atitudes, já é reprovado. Você transmite muito mais informação pelos gestos, Sim, né? Às linguagem vezes pelo corporal é olhar, muito do importante. que pelo que você está falando muitas vezes, né? Sem dúvida. Porque falar, a pessoa decora ali um textinho e fala o que Isso. quiser, né? E as atitudes não, são Porque às vezes a pessoa vem com um espontâneas. currículo maravilhoso, você fala, nossa, o que você está fazendo aqui, né? Aí a hora que a pessoa entra, você fala, agora eu entendi o que você está fazendo aqui, né? Porque a linguagem corporal é tudo, né? Então, por isso que eu digo que o indivíduo que quer crescer e pretende, de fato, prosperar e ser um grande empreendedor, ele precisa inicialmente saber se comportar. Não só
sabe e lidar com o outro. Uhum. Porque conviver é um aprendizado constante. É verdade. Constante. E as pessoas esqueceram, né? E Ainda eu mais depois da aprendo até pandemia, com né? meus alunos. Por que não? Porque são profissionais Sim. de nível muito bom, outros. Aliás, nós recebemos uma classe bem heterogênea, desde a classe C a. E- Falando sobre boa convivência, no caso do ambiente corporativo, quando há um desentendimento entre colegas de trabalho, qual seria a forma adequada? Né? Uma boa maneira da pessoa agir quando ela é confrontada ou desrespeitada dentro do ambiente de trabalho. Eu sempre sugiro, aliás, nunca impor nada, a gente sugere. Olha, interessante o seu questionamento, a sua situação. Eu vou estudar essa sua ideia e verificar se de fato isso será uma excelente solução. Vamos estudar isso aí. Vou buscar conhecimento com desrespeito a isso. Quem sabe a gente vai conseguir ter uma situação bem mais agradável e bem mais pontual. Então, evitar discussões, porque só discute aquele que quer com o outro. Caso contrário, você fala, você sabe que você tem razão? Uhum. E quebra a pessoa já de início. É verdade. Não é Uma não? boa técnica. É. Você fala isso e, de repente, manda ela argumentar. Defenda a sua ideia. Exatamente, porque aí é que dá. Porque você não é o dono de tudo, você não domina tudo. Aliás, né, a gente aprende diariamente. Temos que estar abertos a aprender. Exatamente. E, Ângela, nós vimos aqui, né, que a senhora já ministrou cursos em diversas empresas, desde a Sicredi, a Rinode, daqui. Como que funciona esse... Para quê? Qual é o objetivo, a intenção desses cursos, dessa consultoria dentro das empresas? Então, cada um tinha um propósito, tinha um segmento específico. Por exemplo, quando a gente é solicitado, nós buscamos, primeiro, entender o que é necessário para você e qual a melhor forma de ajudá-lo. Por exemplo, você citou uma empresa muito grande. Então, eles, nesse momento, seriam os tops profissionais que estavam lá e eles estariam indo para outros países. Então, Europa, porque eles são de um... E dali eu tinha que prepará-los universalmente de como se comportar em todas as situações e mostrar o seu produto de forma excelente, com excelência. E é assim, dentro de cada segmento, a gente busca algo para que a pessoa, na prática, exerça e consiga, né, chegar o que ela de fato pretende, a excelência do que ela pretende. Porque eu pensei muito nisso não sei se já houve cursos com esse objetivo, mas de vendas. Porque eu penso assim, hoje nós temos aí um déficit, né, em algumas empresas até de alto padrão em atendimentos de excelência, para que possa, né, galgar e crescer dentro de alguns segmentos. Já existiu, vocês já fizeram cursos? Existe essa possibilidade de levar esse tipo de treinamento para vendedores também? Sim, isso aí, há mais ou menos algumas décadas atrás, era o maior enfoque. As pessoas buscavam demais como vender elegantemente, de uma forma... Não só querer convencer o indivíduo que o produto dele é o melhor, mas que o produto dele irá atender dentro das necessidades que ele almeja. Porém, se ele não ficar satisfeito, nós devolveremos tudo. Garantido. Garantido. Porque eu acho que a gente tem que mostrar alguma garantia. Qual seria? Uma credibilidade de mercado, de experiência, enfim. Mas eu acho que vendas, a arte de saber vender, começa pela sua imagem pessoal também. E conhecimento geral sobre aquilo que você está explanando. Se você não souber nada sobre aquilo, começar a tutibiar, não será uma venda, será um desastre. Então, em vários segmentos, por exemplo, atendente de loja, como agir de forma elegante, aquela que você entra já começa, você já vai embora, não leva nada. Você não acha? Você se sente à em cima vontade? da gente igual mosquito, Não pode. rodeando. Então, um vendedor que chega aqui para mostrar um produto de uma empresa achando que é, como ele deve chegar até você? Então, existem estratégias. Aí entra outra área, né? Eu não tenho essa
Quer dizer, tenho, claro, mas não seria uma especificação só em vendas. Porque o meu é um comportamento, é um leque muito mais abrangente. E até de serviços, né? Eu fico aqui pensando, putz, Exatamente. ali num escritório de advocacia, numa boa clínica médica que queira dar esse atendimento VIP mesmo, né, para o seu cliente, é extremamente necessário que tenha esse tipo de conhecimento. Então, o que mais incomoda a sociedade atualmente para você? Desculpe mudar o papel, você que tem que me entrevistar, mas O que mais me te incomoda na sociedade Uhum. como um todo, e muita coisa, eu sou chato. Não, na área profissional, que a gente está falando Matéria de etiqueta, de talvez. etiqueta. Claro que tem muita coisa. Tem Que um você ponto. vê que Tem as um pessoas Tem um perderam. ponto que eu particularmente me incomodo, são com pessoas inconvenientes. Aquela pessoa, né, que não sabe o momento certo de falar, que acaba se intrometendo ou falando coisas que não convêm ao ambiente de trabalho. Inclusive, convivi com uma pessoa assim que Quero nomes. que nós precisamos, inclusive, desligar a pessoa porque a forma como ela tratava os colegas de trabalho e tentava entrar na vida pessoal deles com perguntas invasivas. Então, Não tudo pode. isso acabou levando ela a ser desligada. Então, essa inconveniência. Inconveniência, mas, por exemplo, No meu caso, o que mais me incomoda na área profissional, assim, um convívio profissional de algum... o que eu acho mais difícil na questão de relacionamento, pelo Isso. menos na minha área, como foi até colocado nessa mesma direção A pela Priscila, inconveniência. a Aham. inconveniência. Às vezes, pessoas que querem ser muito donas da verdade e não estão abertas ao diálogo. E isso eu estou notando isso muito. As pessoas não são abertas. Você traz uma nova ideia, ela acha que isso é uma afronta, acha que é algo pessoal, que é algo que não está relacionado diretamente ao trabalho. Parece que as pessoas estão com muitas certezas do que pensam e defendendo aquilo de uma forma que extrapola a civilidade. Exatamente. Eu acho que você respondeu bem. É isso mesmo. Da minha parte é isso. Uhum. E nesses 48 anos de profissão, levando etiqueta, levando as boas maneiras, você viu alguma diferença lá de 1976 para hoje em dia? As pessoas elas estão menos educadas ou valorizando menos a etiqueta, as boas maneiras? Existe alguma diferença que você notou nessa evolução em quase 50 anos de profissão? Então, tivemos fases. Cada época tem uma fase de maior interesse e de predominância. Por exemplo, na década de 80, 90, o enfoque principal era assim, socialmente, as casas de festa, os restaurantes, que as pessoas queriam estar fora de casa do que receber em domicílio. Então, as pessoas não sabiam se comportar lá fora, né? Então, achavam que o fato de ficar como uma árvore de Natal cheia de joias, existem limites para tudo. Então, aquele comportamento que chegava um momento, quer dizer, levantava as cadeiras, ficava uma no norte, outra no sul, aquela falta de noção de tudo era muito grande. Depois começou a tendência maior pela área corporativa. Todos queriam estar ali impecável, porque saber se comportar. Então, profissionalmente, isso de 90 a 2000 foi uma fase muito forte. Então, hoje, por exemplo, está muito heterogêneo. Todos querem saber algo, porém, de acordo com o interesse pessoal de cada um, com a necessidade de cada um. Mas a sociedade em si, eu percebo o seguinte, que pelo fato de nós estarmos num momento de uma comunicação globalizada, totalmente virtual, ela hoje tem muito mais facilidade de tirar dúvidas, de buscar mais conhecimento, mas eu inovei de uma forma diferenciada, porque sou a única no Brasil, recebo pessoas do Brasil, mais Brasil do que próprio estado de São Paulo, onde o que eles querem? Eles querem um conhecimento específico e criei cursos VIPs personalizados. Porque um curso com turmas, eu não consigo atender a necessidade de todos. Então, a gente procura, se formos ter um grupo,
a gente no máximo até 6 alunos e que estejam todos com o mesmo objetivo, vamos dizer assim. Seria um curso social onde aquele grupo requer mais comportamento à mesa, postura, aparência, enfim. Já um grupo só na área corporativa, que são até da mesma empresa, que estão ali buscando aquela melhor postura. Então, pelo fato de ser a única, e tem cursos personalizados e uma casa de cursos, isso veio fechar, porque ali eu consigo ministrar cursos em todos os segmentos, até mesmo o profissional. Por que não? É possível, tem essa porta aberta aí para todo mundo que Exatamente. sente essa necessidade, Isso. tanto em família, como em reuniões, como em ambiente corporativo. Aham. Existe essa possibilidade de entrar em contato com a Ângela Pimentel através do site, através das redes sociais, inclusive. Estão aqui na descrição do vídeo para que você possa ter contato e ter uma ótima degustação do que é isso. Porque eu te sigo nas redes sociais já há muitos anos. Muito obrigada. E vejo que ali tem bastante dicas ali extremamente importantes para o dia a dia. Então, realmente é algo que faz a diferença. E a internet veio forte, né? Hoje Isso em hoje dia, facilita muito. a internet é um percentual grande da vida de todas as pessoas. Sem dúvida. E isso facilita e, ao mesmo tempo, criou-se aí novas regras de etiqueta também. Para o Sim, comportamento a netiqueta. virtual, né? Exatamente. Netiqueta? É netiqueta. Netiqueta, quer dizer, na internet, né? Sim, Net, é mas não é escrita na net, internet. não. Então, as pessoas têm que saber, por exemplo, não pode ficar postando tudo que acha que deve, ou falar o que quer. Enfim, a sua imagem pesa muito. Se você quer realmente passar uma boa imagem, antes de fazer qualquer coisa, pense. Porém, existem controvérsias que dizem, nossa, aquilo viralizou porque o indivíduo mais humilde faz umas roupas de folha. Ou então, temos vários exemplos que você deve... E aí aquilo... Mas então, é escolha. Cada um tem a sua escolha. Mas se você quer um conhecimento mais seleto, mais produtivo, e que vai te passar um contexto que vai só agregar, é lógico que você vai buscar coisas de qualidade, não qualquer coisa. Sim, isso faz diferença, né? Até Sem mesmo dúvida. no marketing, quando a gente fala com o cliente, olha, precisa trabalhar sua imagem pessoal. Muito. Então, ele precisa ajustar o que ele vai expor da vida pessoal dele, né? Tem a parte profissional, que a gente monta toda a estratégia, mas ele pode pincelar com algumas coisas da vida pessoal. E a gente Sim. sempre orienta fazer esse alinhamento, porque às vezes a pessoa é um profissional da saúde e ele, na vida pessoal dele, gosta muito de beber, às vezes fuma, então não é algo legal dele ficar expondo, nem nos stories, muito menos publicando, porque não vai casar com aquilo que ele prega, que é vida saudável. Então precisa fazer esses ajustes para o bem da imagem pessoal dele. Então é importante a pessoa ter essa noção de boas maneiras, até para o bem da própria profissão, para o posicionamento dela Exato. nas redes sociais. Exatamente. Muito bem. Por exemplo, gestos que jamais a gente deve fazer. Primeiro, coçar a cabeça. Brincar com joias o tempo todo. Que bonitinho. Ou então ficar toda hora olhando no relógio. Evitar isso. São pequenas dicas que eu... Pequenos detalhes, né, que fazem a Então, diferença. mostra um pouco de insegurança, de ansiedade. Toda hora você olha no... Quer dizer bem que hoje ninguém olha o relógio, mas eu ainda uso. Eu costumo usar. Hoje eu esqueci, eu estou me sentindo meio nu. Então, Porque eu esqueci é o um relógio. hábito. Aí você vai ficar olhando no celular, né? A gente busca a cronômetro, né? Ver uma Sim, hora, sim. como é que está. Então, isso o quê? Denota que o indivíduo tem planejamento. Ele tem uma vida cronometrada. Mas se você está numa reunião, etc. e tal, que você é um dos convidados, você não pode ficar olhando o relógio. Aí me parece que eu estou com pressa. Nem no relógio, nem no celular. Nem no Você celular. Passa a Aliás, impressão que você não está se é importando. uma aula à né? parte. Como, onde e o que deve com relação ao celular, né? São muitas coisas. Porque hoje em dia faz parte da vida, né? Sim, você não já nasce com exclui aquilo. totalmente. A criança já, infelizmente, né? A gente já... Você já levanta, vai logo ver o celular. Uhum. Sim.
Para muita gente é a Primeira atitude. primeira atitude do dia. Ainda não escovou os dentes, ainda não fez seu pipi, já tá ali Exatamente. Tá do lado no da celular. cama, né? Pega, já vê que Estica tem o braço. Por quê? Porque 75 você notificações. tem o mundo às suas mãos. E os horários, fuso horários, tudo. Então, às vezes você está num país que a diferença não é. Então, aquela pessoa. Sim. Se bem que para tudo existem as regras e para isso a gente tem que se comunicar para programar Claro. tudo, porque não dá para ficar. Tem pessoas que de madrugada ficam mandando mensagem para você, às Uhum. vezes aqui mesmo no nosso país, né? Sim. Sim. Que loucura é essa? Ela não está dormindo, mas eu estou. Aliás, a Uhum. gente tenta desligar o celular, tirar o som, Ah, fazer eu isso. desligo. Uhum. É a melhor E coisa. vai muito também da... Dos seus hábitos. Tudo que nós estamos falando aqui vai muito da característica de cada um. É. Se você é um médico e que você Sim, precisa agora estar no você pontuou plantão, ou se você exerce ali uma profissão que tem essa necessidade, aí você pode estar fora dessas regras Sem de dúvida. consenso que nós Agora estamos você falando pontuou aqui. muito bem. Eu falo para os meus clientes, eu tenho cliente me falando, era urgente, porque eu sou assim, eu viajo, às vezes eu desligo o telefone, eu vou dormir, eu desligo o telefone, eu sou advogado. Mas muitas vezes eu não trabalho com questões emergenciais, É eu trabalho verdade. com prevenção. Isso. Prevenção dentro das empresas, análise de contrato, análise de marca. Então, às vezes eu tenho cliente que fala, André, era urgente. Era urgente por quê? Você tinha que fazer uma análise de contrato, alguma coisa, o que era tão emergencial? Não era emergencial. É porque as pessoas acham que hoje Elas não têm vivem limite. nessa urgência. É. Eu tenho um parceiro que trabalha comigo que ele é criminalista. Ele não pode desligar o celular. Porque teve ali uma prisão em flagrante, Sem teve uma dúvida, sem fiscalização, dúvida. teve algo emergencial. Ele precisa, ele cobra para isso. É verdade. Para acordar, às vezes, de madrugada e ter que se dirigir até o fórum, até a delegacia. Graças a Deus não é a minha realidade. Você escolheu outro Eu caminho. não quero isso para minha vida. De jeito nenhum. E isso que nós estamos falando a respeito, né, da postura, né, do código de conduta nas redes sociais, nós estamos vendo, até falando da minha área, advogados fazendo dancinha de TikTok. É um absurdo. Enfim, aí vai muito do critério que a pessoa achou para a vida dela. Eu tive uma conversa com a Fabiana, a doutora Fabiana, que esteve aqui. O que vale a pena? Vale a pena você se submeter, fazer isso e ter ali um monte de seguidores? Para mim, só vale a pena se você vai ganhar dinheiro com isso. Você não quer ser advogado, você quer ser um animador, você quer ser um influencer, um animador de torcida, um prefeito. Vale a pena, faça isso, ok? Vai ter muitos seguidores. Mas eu não acho que alguém que está com algum problema, que realmente tem uma questão para ser resolvida, uma discussão ali, às vezes, de milhões, vai procurar. Opa, eu preciso daquele advogado que dança bem. Para fazer uma procuração para ele e você vai confiar o seu caso àquele profissional. Então, eu acho que assim, o único profissional que pode ser um grande ator num tablado é o professor. Um professor. Qualquer literatura, qualquer profissão, seja advogado, seja... Porque ele chama a atenção dos alunos de acordo com a sua criatividade. Então, uns criam aquelas musiquinhas, outros fazem suas dancinhas, outros têm um estilo mais metódico. Que eu sou professora, né? Optei pela profissão, vamos dizer assim. E, claro, de acordo com a maneira que eu me coloco, gesticulo, faço, aquilo dá um impacto. Sim. E o tom de voz. E aí vai, né? É verdade. É verdade. Falando em tom de voz, qual seria o melhor tom de voz para que a pessoa não passasse uma impressão errada e fosse mais correto dentro das boas maneiras? Sempre falar mais devagar, mais rápido, alto, baixo. Então, quando você se dirige a alguém, você deve falar de maneira pausadamente. O seu tom de voz não poderá agredir aos ouvidos e nem usar palavras muito difíceis, porque as pessoas, nem todos estão assim, exercendo a mesma profissão. Então, a gente procura ter uma dicção coloquial, porém, o tom de voz não poderá ser alto. A não ser que você esteja num ambiente que esteja num oratório, palestrando, não tem um microfone. Caso contrário, Precisa não ser tem ouvido. como. Precisa ser ouvido. Então, falar. Eu tenho um timbre de voz mais alto, naturalmente. Às vezes eu preciso me segurar também. Porém,
não chega a agredir os ouvidos de ninguém. Você acha? Eu acho que eu agrido. Você tem um timbre mais Eu forte. tenho. Você é professor. Sim, eu já Então, faço muita palestra. Pois é o perfil, né? É só ver a altura dos microfones ali. Eles até abaixam o volume do meu Então. microfone por conta disso. E o meu tá um bom som? Tá um bom som, Zana? Ó, deu joia ali. ótimo, Eliana, Tá ótimo. Então, Mas e já fui pior. Foi. Já fui pior. Às vezes eu tenho alguns clientes que falam mais alto também, e eu já vi sócios falando, eu tô ouvindo a reunião de vocês lá da rua. Porque olha que vocês falam muito desagradável. alto. Então é algo que eu tento me controlar, eu tento me podar, mas já melhorei. Mas que realmente é uma dificuldade. Para mim é uma dificuldade. Essa questão de tom de voz. E, Ângela, hoje as pessoas estão voltando a receber as pessoas em casa. Eu me mudei essa semana. Daqui a pouco eu vou chamar vocês para irem lá. Eu pensei até em chamar, eu falei com a minha esposa. Vou convidar a Ângela Pimentel, a convidada, para vir aqui em casa almoçar depois do podcast. Oh, Deus me livre, tá? Não sei nem onde tá os talheres. Você já vai convidar de cara, para a primeira convidada, uma consultora em etiqueta, para sentar no puff aqui, porque dá uma bagunça. Mas hoje, com as pessoas recebendo mais em casa ou indo na casa de outras pessoas, existe alguma regra de levar um vinho, levar um presente? Tem alguma regra Sim. relacionada a isso? Sim. Eu acho que é de bom tom. Como eu disse, nada é obrigado. Tudo pode, mas não deve. Claro. Eu acho que a primeira vez que você vai até uma visita, conhecer, você deve levar algum presente para a anfitriã ou para o anfitrião e nada pessoal. Sempre algo impessoal. Pode ser um vinho, pode ser um bombons. Charuto até pode, A mas se pessoa você gosta, você consegue, sabe. se você conhece o perfil dele, é uma pessoa que aprecia, a gente busca assim, são coisas que não vão comprometer. Porém, eu acho que quando você recebe, eu vou te passar uma dica importante. Quando recebemos algum presente, a gente nunca diz assim, não precisava, mas não precisava, você não precisava se preocupar com isso. Você agradece, muito obrigada, que gentileza, eu adorei, aliás, de muito bom gosto. A gente sempre agradece e depois até oferece para os demais. A gente usa isso. Outro detalhe é, ao receber alguém, nunca falar, não repara. Eu mudei agora. Melhor esperar. É melhor esperar. A mulher está certa. Sempre está certa, tá aí. Isso. Bom senso. Ela tem um bom verdade, senso dentro de casa. Ela, não, eu não posso, eu quero receber a Ângela à altura. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que você tem que ser você mesma. Você recebe até descalço alguém, desde que você tenha a forma delicada de receber. Servimos só uma água, até mesmo vou no meu pé de manga, tiro uma manga, descasco e sirvo de maneira elegante. Pego um pratinho, pego os talheres. O valor do objeto não quer dizer a excelência do atendimento e do comportamento. Saber segurar um copo de forma elegante, sempre na parte inferior, nunca ultrapassar, segurando aqui em cima. Então, são tantos detalhes que a gente pensa que não são importantes, mas que são. Não. Porque, às vezes, você não teve tempo de higienizar a mão, ou teve... Então, você já... Sabe? Então, esse copo não tem pé, mas como segurar um copo com pé? Com haste? São tantas informações. Mas isso não é importante. Mas tem história. Tudo foi criado com um razão de propósito, ser. com a razão. E isso, às vezes, nós não temos esse entendimento num nível consciente. Porque você Isso, faz às tudo vezes, espontâneo. Mas nós julgamos inconscientemente. Isso. Então, essa questão de ficar olhando no relógio, mexendo nas joias, às vezes a pessoa não vai perder uma vaga de emprego de forma consciente. A pessoa não vai falar, não, é porque a pessoa mexia muito no relógio, mexia muito nas joias. Não. Mas de forma inconsciente, ela sente... essa pessoa é muito ansiosa, não sei por quê, mas verdade. o santo não bateu, não gostei do perfil. Então todas essas regras, elas conversam muito, mais do que a nossa própria fala, mas com o subconsciente das pessoas. Sem dúvida. Isso realmente é muito importante. É a comunicação corporal, né? É o que mais conta. O que mais conta. É 75% hoje. Você não precisa abrir a boca. Eu ficar 5 minutos
observando você, por Que exemplo, medo. Branca, a gente já vê o que deve. É Uhum. uma coisa impressionante, porque Sim. o indivíduo ele começa a pensar, estou sendo Juca, entendeu? Então fica sem saber isso. Eu estou me referindo a um momento Uhum. profissional, de Claro. uma avaliação, não é? Até mesmo um médico. Aliás, tem muitos comentários, né? Porque hoje as pessoas buscam até mesmo um parecer antes de ouvir o profissional. Você já passou por isso? Claro. Hoje o Dr. Google, né? O Dr. Google faz muito atendimento, É tanto na área da verdade, medicina, na área verdade. jurídica. Isso tá demais, né? É uma loucura. O André já vai no médico com o diagnóstico pronto. A gente chega no médico, ó, Porque doutor, eu você tenho não isso. É isso. Eu acho que na minha área ainda não recebi ninguém com diagnóstico, assim, dizendo o que pode, mas não deve, e o que deve, mas não. O que, né? Não. Vão lá mesmo para aprender. Legal. E, Ângela, tem alguma dica? Nós sempre pedimos alguma dica cultural, ou dica de livro, dica de música, dica de filme, do que você gosta no seu período de descanso, né? No seu período de lazer. O que você gosta de fazer? Se você tem alguma dica para as pessoas de casa a respeito de filme, um bom livro, Ou algo... aquele livro ou filme que fala sobre etiqueta, né? Que é legal ter como referência. Então, veja bem, os filmes de época, eles mostram muito a origem da etiqueta, como se deu, o porquê daquela, vamos dizer assim, formalidade. Mas se você começa a buscar alguma coisa nesse segmento, eu acho que filme é uma maneira bem direta e prática de você visualizar e aprender. Agora, quanto a livros, eu recomendo o meu também. Isso. Tá Qual é o na nome do seu Amazon. livro? Convite à etiqueta, mas eu peço mil desculpas que ele já está esgotado. Eu achei ele na Amazon. Mas a Amazon, aquele que já não queria mais, e a Amazon, é isso que eu ia te falar, ela tem vendido. Eu preciso ver isso juridicamente, né? Aí, André. Daí... Como que está acontecendo, então? Ele foi vendido em formato e-book ou não? É só o Eu físico tenho, mesmo? mas não lancei, só físico. Ah, então precisa conversar com alguém para lançar no e-book também, porque esse é um material Então, importante. é um material, eu já até preparei e tal, mas Uhum. como a gente vai fazer agora esse terceiro livro, que não será a terceira edição, Ah, será um novo formato, mas que eu acho que a ilustração é muito boa. Através das imagens, esse meu último livro, eu tenho o QR Code, que você ali põe a câmera, consegue visualizar todo o meu material de ilustração. Mas esse eu fiz basicamente só teórico, né? Uhum. Leituras. ah, Porém, como são 5 capítulos, e trata-se da etiqueta familiar, etiqueta social, etiqueta corporativa, etiqueta de imagem e estilo, e o fascinante mundo da etiqueta, que seria a etiqueta mundialmente falando e na área protocolar. Uhum. Seria os protocolos, na área mais assim estatal, enfim. Diplomacia. Diplomacia, porque também é uma regra que muitas vezes você vai, nossa, estou ali no... Enfim. Uhum. Então, o nome do seu livro? Um convite à etiqueta. Um convite à etiqueta. Esse livro já está esgotado, Qual que você mas achou? ela prometeu aqui para a gente que vai lançar ele em e-book. Faça esse lançamento em e-book, é importante para as Sim, pessoas sim. terem esse acesso, né? Da mesma forma. Esse é meu primeiro livro lançado. Esse aqui, ó, na Amazon. esse foi há anos atrás. Ele não é o novo livro. O legal. atual não é Uhum. esse. Olha só. Nosso atual é bem mais completo. Esse é muito bom, mas Mas é preciso renovar, né? Trazer Sim, por novamente isso que a esses gente- livros e fazer esse novo lançamento, porque da mesma forma como a senhora, como você, já estamos terminando a entrevista, como você teve esse acesso na sua juventude, né, por meio da biblioteca do seu pai, a chegar no mundo da etiqueta, né, para as novas gerações também, aí através da sua obra, poderem também ter as portas abertas para o mundo da etiqueta e, quem sabe, termos aí novas gerações levando o seu trabalho para frente. E aí, hobby, que gosta, assim, que não seja da etiqueta, mas de Eu mais gosto de séries, fazer? filmes, livros que você gosta. O que você gosta? eu gosto muito de leitura, porém, atualmente eu pesquiso muito, porque eu acho que a pesquisa
sempre agrega muito. Então, Sim. em qualquer assunto, eu acho que qualquer coisa que eu acho que eu não tenho um conhecimento mais abrangente, eu busco um conhecimento. Até mesmo na área de direito, né? Sim. E é importante para a gente, nós termos profundidade, né? Não sermos pessoas Exatamente. rasas. Isso. Música, leitura. Música e leitura. Algum último Porque livro? música, eu acho que é uma das formas mais terapêuticas que tem. Aliás, a música consegue curar muita coisa. Gênero favorito? Ai, gênero Quem favorito? você gosta de ouvir? Então, eu gosto de clássico e MPB. Bom, Meu pai foi um grande cantor também, Olha só. ex-combatente, um grande cantor, jornalista, lá no Rio Secretário de da Janeiro, Cultura. secretário, atuou no Diário Associados lá Olha. no Rio de Janeiro, Do na Matarazzo. revista O Cruzeiro ele tinha uma coluna só dele, Chateaubriand. Era do Chateaubriand, Era do exatamente, Chateaubriand. depois no Globo, e assim vai, né? legal. Então a gente tem essa influência Cultura também. de sempre estar Isso. lendo, sempre estar escutando música. Legal. Exatamente. Como ele cantava muito, eu sou apaixonada por música. Canta também? Delícia. Eu não tenho essa. Ele dizia que eu cantava, né, meu pai, mas eu não canto. Eu acho que ela canta, eu acho que ela tá com vergonha né? da gente pedir para ela cantar aqui. Fica tranquila que nós não vamos Não, cometer eu essa sou gafe. uma pessoa que aceito desafios, eu não nego nada. Eu acho que desde o momento que você fala, você teria coragem? Coragem eu tenho, mas eu não sei se será com tanta excelência quanto você. Uhum. Se você é uma excelente cantora, eu não vou ter o timbre de voz, a forma pela qual você se expressa, mas eu vou buscar conhecimento. É o que eu digo. Nunca digo não. Legal. Legal. E, Ângela, já finalizando, como encerrar uma reunião, como fazer uma despedida da forma correta? Seja uma reunião familiar ou uma reunião mesmo de negócio. Se abraça, se despede, como que é esse momento de despedida da forma correta? Então, não que eu seja avessa a toques, Uhum. não. Eu acho que abraços e beijos só entre amigos e família. No corporativo, a gente agradece e vai num aperto de mão, é de bom tom. A expressão facial demonstra o quanto você ficou satisfeito com aquela pessoa. Uhum. Eu fiquei muito satisfeito com essa conversa. Olha o rosto deles, estão todos Todo mundo sorrindo. feliz. Eu estou muito feliz também e agradeço essa oportunidade. Quero convidá-lo para um podcast lá em Campinas, em breve. Estou sempre às ordens para um novo momento, quando tivermos com o meu... Ou talvez o e-book já é por aí, mas o Sim. O nosso lançamento próximo do livro volta O aqui. lançamento volta aqui. Podemos E me- até pensar no lugar aqui para lançar o nosso livro. Legal. Sim, temos aqui a Nobel, temos contato com algumas Sim, livrarias sim. aqui também, para que Uhum. você possa fazer o Verdade. lançamento aqui. A gente faz o podcast na Nobel. Fazemos, são Uhum. grandes parceiros nossos A também. Nobel, meu primeiro livro que eu criei antes do Um Convite à Etiqueta, desculpa eu estar me prorrogando um pouco, nosso tempo já está esgotado. Não, podemos Mas, conversar aqui, não é, tem formalidade. Era primeiro guia para a secretária do lar. Não. Por quê? Naquela época a gente tinha ainda um serviçal mais à altura. Uhum. Então, para mim, pensar em excelência de atendimento, desde o motorista, do jardineiro, da copeira, da cozinheira, da arrumadeira, da babá e etc. Inclusive, eu ministro cursos para governantas. Eu não tenho no livro esse capítulo, mas eu ministro cursos para governantas. É muito importante. Sim. Então, foi meu primeiro livro. Com esse assunto, É. com esse tema. Ângela, muito obrigado. Obrigado mesmo. Agradecemos imensamente. Você saiu de Campinas, veio aqui para Sorocaba para conversar conosco. Foi muito enriquecedor, tanto para nós, como com certeza para as pessoas que estão assistindo. Como eu falei, nós temos filhas pequenas, eu acho muito bacana elas poderem ter essa possibilidade, entender, ouvir e saber que existe esse mundo da etiqueta, que existe essa possibilidade de buscar a sua consultoria para que tenha uma noção, ideias e conheça esse mundo de etiqueta da forma correta. Agradeço imensamente por você ter aceitado o nosso convite e me coloco à disposição. Nos convidando, estarei lá em Campinas também, prestigiando o seu espaço. Muito Muito obrigada. Excelente final de semana a todos.
Igualmente. Muito obrigada, Ângela. Muito obrigada a todos vocês. E você aí de casa que nos acompanhou até agora, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito Tá aqui obrigado. muito obrigado. Tá aqui um presentinho. Sim, oferecimento presente da Pra Fui Eu lembrar que que você Fiz. veio aqui participar conosco. E agradecer. Capivara Falante Podcast. Muito obrigado mesmo pela presença. Está convidada para voltar mais que vezes, agradeço. principalmente no lançamento do livro, que vamos estar esperando ansiosos aí. E Muito quem bom. sabe rola um capítulo, né? Etiqueta para. Uma etiqueta, né? Esse primeiro livro que você visualizou, eu falo um pouco, porque foi quando a etiqueta começou a ser inserida. Que as pessoas começam. O que Começar a ter devo maior fazer? interesse. O que pode? Mas... Sim, E legal. aí a gente buscou alguma coisa para que... Muito obrigada. Angela, muito Obrigado, obrigado. Angela. Obrigado, pessoal, para todos que participaram aqui com a gente. E fica para a próxima, até a próxima quarta-feira, né, André? É isso Legal. aí. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Ângela.